agosto de 2020. Tortuga foi embora e agora a gente vai começar a nossa nova fase. Só ficou a marca dele aí e tá indo embora rápido. Mas daqui a pouco nós também estamos indo embora daqui. Tanto tempo aqui. Viajamos muito com a Tortuga, muito, mas a gente sempre voltou pra cá. E dessa vez a intenção é ir embora e não voltar para cá tão cedo. Será que isso vai acontecer? Sei lá. Mas a ideia é que nos próximos pelo menos 2 ou 3 anos a gente não volte para cá. Nova fase. Mudanças fazem parte. Uma nova fase em nossas vidas se inicia. Para muitos pode parecer loucura. Já não estamos em nossa mais tenra idade. Mas qual é o problema? Se temos sonhos, vamos em busca deles. Sonhos não conhecem barreiras. Sonhos ultrapassam fronteiras. Olhando para o que nos trouxe até aqui, não consigo deixar de contemplar tudo o que já conquistamos. São experiências incríveis e vividas intensamente. Foram muitas escolhas. Algumas acertamos em cheio, outras nem tanto. As experiências vividas e as histórias que ficam nos impulsionam a ir além em busca de muito mais. Quando se supera um desafio e se conquista o sonho, o prazer e a satisfação superam em muito a dor e a luta do árduo caminho. Se nos perguntam se temos certeza do que estamos fazendo, Você me perguntou se eu tenho certeza? Certeza de que a gente está fazendo a coisa certa? E que morar no veleiro é maravilhoso? Claro que eu não tenho certeza, não tem como ter. Mas é um sonho, né? Então, não tem como ter certeza. Isso é loucura. Se eu falasse para você, eu tenho certeza. Eu tenho um sonho. E nós vamos viver esse sonho do mesmo jeito que a gente viveu todos os outros sonhos que fizemos até hoje. o que sabemos é que não queremos ficar sentados no sofá vendo a vida passar pela TV. A vida é para ser vivida. E neste momento nos deixamos levar pelo maior dos nossos sonhos, que é velejar. São muitas decisões para tomar em pouco tempo. O que levar, o que não levar, o que vender, o que guardar, filhos, família. Quando olhamos o tamanho do desafio à frente, assusta. Uma avalanche de aprendizados novos, como por exemplo eletrônicos de navegação, assim como a faina de dominar a embarcação. Vão desde ancoragem segura, direção dos ventos, direção das ondas, correntes e marés, regras de tráfego marítimo, bandeiras, luzes e boias de sinalização, comunicação, rádios, estais de mastreação, cabos dos mais diversos. E aí, Max, o que você está fazendo? Estou estudando. É? É.
Estou estudando, estou vendo vídeo aí do rapaz instalando o Windfane, a direção automática pelo vento no mar. Eu estou estudando a plotação aqui das cartas náuticas. Isso é tudo material que nós já estudamos, tá? Mas tem que retomar tudo, certo? Né? Eu estou com todo o material de estudo aqui. Aqui tem um certificado, né, de quando a gente fez o Mestre Arais, certo? Mas agora tem que relembrar, né? Quantos anos faz? 8 anos. 8 anos. Aqui tem outra vez as cartas náuticas, como usar ângulo formado entre norte de rumo, referência, etc, etc. Material pra caramba para estudar, né? E estamos estudando, ok? Depois tem aqui o Regulamento Internacional para evitar abalroamentos no mar, chamado RIPIAN, certo? Te fala de quem tem preferência, se você vem a favor do vento, contra o vento, se é barla-vento, etc, etc. Todas as balizas que existem para você souber, não tem que passar pela esquerda, tem que passar pela direita, né? Por aí vai. Aí nós temos aqui, né, o mesmo material, certo? Com perguntas e, né, se você estudou, você vai saber. Você vai saber responder, né? Um apito longo de 2 em 2 minutos significa, certo? E você tem que uma boia com cor preta ou uma com mais faixas horizontais encarnados, certo? Você tem que saber o que significa, o que fazer com isso. Depois eu tenho aqui o livro do Geraldo Luiz Miranda de Barros, Navegar é Fácil, certo? Tem coisa para burro aqui, né? Tem da bússola magnética, transferência, os meridianos polos círculos da Terra, embarcações de vela em movimento, generalidades. Gente, tem um monte de coisa aqui. Depois tem um outro livro aqui, Het Complete Zeilhandboek, certo? Isso é a mesma coisa que navegar é fácil, só que em holandês. Presente da minha filha, certo? Tem coisa para burro aqui. Como barcos velejam, certo? Como remar, o tempo, saber, por exemplo, quando vai chover, quando não vai chover, etc. E você também já estudou sobre ancoragem, né? Exatamente. Ancoragem, etc. Nossa, tem coisa pra caramba. Bom, isso é outro. Eu acho que tem mais livro aqui, ó. Aqui tem um holandês também, certo? Né? Tem uns amiguinhos meus que andaram estudando aqui. Tá vendo esses furos aqui? As traças fizeram estrago As aí, traças não? estudaram pra caramba, sabem tudo, né? Navegação astronômico, também é holandês. Esse aqui é velho, hein? Quantos anos tem esse negócio aqui? Que você já tem isso? Então, quer ver? Dá para ver por aqui quando foi impresso. É, mas você já tem esse negócio há quanto tempo? Ah, faz muito tempo. Acho que é a primeira vez que eu estive na Holanda. Ah. É de 67. Tá certo, então. Não, 64. Mary Blavet. É material. 1900. Depois tem Yachting Board, o Yachtvaardijmecum, também holandês, né? Tudo que você precisa saber para ir para o mar, os tipos de barco, né? Se você vai pegar um barco de fibra de vidro, de metal, de madeira, né? Tudo que você precisa saber está aqui. Tá bom. Então a gente está estudando isso agora. Então, e você vê que a nossa paixão pelo mar vem de longe, né? Deixa eu ver quando foi feita.
Então, esse aqui é de 69, esse livro aqui. É de 69, tem construção de barcos, etc, etc, etc. E depois nós temos mais leituras aqui. Meteorologia. Meteorologia e oceanografia. Exatamente. Olha, aqui tem as... Desafio que nos obriga a nos manter alerta e em contato com a natureza, aprendendo coisas novas, tanto física quanto mentalmente, em tempo integral. Todos os desafios que já superamos no passado nos dão a base firme para seguir adiante, e o aprendizado que tivemos com o Tortuga nos dá a confiança de que não importa o desafio, nós vamos conseguir. O problema se resolve quando se apresenta. Quando anunciamos nossa decisão, muitas pessoas se alegram, outras se assustam. Algumas tentam nos persuadir a desistir. Imagino que a reação reflete os próprios medos. O que mais nos surpreende é quando dizem que não se imaginam no mar, em uma minúscula ilha, que seria o veleiro, e muitos tubarões em volta. Nem de longe essa é a nossa imagem. O que vemos são praias maravilhosas, vilas às vezes pequenas, às vezes grandes, histórias incríveis dos moradores, comidas exóticas, vestimentas e costumes espalhados por esse mundão. Muito obrigado pela sua audiência. É a sua participação que nos impulsiona a ir além e seguir compartilhando nossas experiências e descobertas. Até mais vídeos e mais histórias.